Pessoal, estamos ao vivo aqui de novo e hoje a gente vai bater um papo super bacana sobre guia, né, de contratação para startup. Me apresentando para quem está a primeira vez aqui acompanhando o nosso conteúdo, eu sou o Cris Freitas, eu sou sócio e fundador da Cirrus Contabilidade, e a Cirrus, ela é uma empresa, né, de contabilidade que foca exclusivamente em empresas de base tecnológica e startups. Então, a gente é patrocinador, mantenedor, parceiro do case de muitas das empresas que também estão expondo, né, no evento e trazendo muito conteúdo legal para os empreendedores. Nessa semana aqui de case, a gente criou uma série especial de conteúdos que a gente quis trazer um pouco dicas, né, a depender da fase de negócio aí que o empreendedor esteja. Então, nessa semana a gente falou um pouco sobre investimento, a gente bateu um papo sobre planejamento tributário. Ontem conversei sobre os desafios contábeis, né, de uma scale-up, e hoje a gente vai bater um papo sobre guia de contratação. A gente sabe que contratar é uma das coisas ali que os empreendedores numa fase de crescimento mais fazem, e nada mais, nada menos, trouxe duas amigas, colegas e líderes aqui, né, Girl Power da Cirrus, para poder acompanhar e fazer esse papo comigo, e eu gostaria aí que ela se apresentasse, e depois a gente vai puxando aí nosso papo bom de hoje. Vai lá, Nai, pode começar. Vamos lá. Bom, pessoal, sejam bem-vindos ao papo. Espero poder agregar aí com vocês a experiência que eu tenho aqui na Cirrus. Eu sou a Nayana Mendes, atualmente sou gerente de operações aqui na Cirrus. O cargo está um pouquinho desatualizado, saí de férias, voltei com o evento e com essa atualização, mas basicamente iniciei o processo, né, o desafio aqui na Cirrus com a gestão de RH e departamento pessoal, apoiando basicamente a área aí de DP com as startups, as empresas aí que a gente acaba acompanhando. Hoje a gente administra aí pelo menos 4.000 ativos, né, entre todas as empresas que a gente tem aí algum tipo de ação de administração de pessoal. A minha formação em recursos humanos, pós-graduação em desenvolvimento humano, sou especialista em análise comportamental. Enfim, quero poder apoiá-los e também quem tiver dúvidas vai mandando aí, a gente vai bater um papo super legal. Show. Muito bom. Bru, você? Bom, gente, boa tarde. Primeiramente, Cris, obrigada pelo convite. Espero também poder agregar, né, e também mostrar um pouquinho para vocês o que a gente vem aí construindo, que está muito ligado com a cultura, com os valores, com o que a gente quer aí a médio e longo prazo, né? Então, eu sou a Bruna, faz um ano que eu estou aqui na Cirrus, estou aqui responsável pela área de recursos humanos. Falando um pouquinho da minha carreira, eu iniciei como professora de balé, depois eu entrei para a área de recursos humanos, fui para a clínica, né, me formei em psicologia, fui para a clínica particular e aí estou retornando à área organizacional. Show de bola! Então o papo hoje vai ser pedrada, galera. Então a gente vai fazer... a ideia daqui é trazer experiência, aprendizado. Então a gente sabe que startup ela tem N desafios, né? E selecionar um bom time, a construção de uma boa cultura, participa desses N desafios aqui. Então, como a Nay e a Bruna comentou, a gente vai tentar trazer o nosso melhor, o nosso conteúdo de uma forma aqui bem leve, bem tranquila. Espero que a gente consiga agregar aí valor para todo mundo que de alguma forma vai acessar esse material, seja hoje, seja posteriormente. Como a gente sempre comenta, assim, como é uma interação e a oportunidade de ser uma live, é conseguir coletar feedback, dúvidas, perguntas e mesmo pontuações. Então, usam de todos esses recursos aqui que estão disponíveis para vocês. Para quem está assistindo isso pelo YouTube, você pode ali deixar sua dúvida, o seu comentário, né, pelo chat. Então, aqui o time está aqui nos apoiando aqui nos bastidores e vai trazer essas informações aqui para a gente, durante o papo, para a gente poder discutir. E para quem está aqui no stand da Cirrus, também tem um recurso de chat, de agendar um papo conosco, de falar com a gente. Então, você tem aí vários caminhos para interagir conosco, use eles e para a gente vai ser um prazer, né, trazer ali o nosso conhecimento, a nossa opinião e a nossa percepção sobre as dúvidas aí que vão ser colocadas. Fechou? Então vamos lá. Indo para o nosso papo, falando de contratação, primeira coisa aí, brifando, né, o que eu falei assim, como empreendedor também, né, e aí, aqui Cris falando e não Cirrus, né, quando a gente concebe a ideia de um negócio, ela vai passar, o seu negócio ele passa por algumas fases, né, e cada momento seu como empreendedor está direcionado para uma, e aí, CEO, né, de modo geral, tem algum dos papéis, e entre esses papéis está a construção de time e cultura. E aí,
qual que é o ponto principal aqui desse papo, né? Não tem como você falar de contratação sem hora a gente falar um pouquinho sobre a construção de cultura, de RH, de playbooks, de modo geral. Então, o nosso direcionamento vai trazer um pouco as experiências, alguns aprendizados e facilidades, focando ali no processo de contratação. Mas, indiretamente, a gente vai tocar em alguns outros assuntos que são importantes. Então, primeira coisinha que eu queria aqui trazer para debater com as meninas é algo que parece simples, mas existe algumas questões ali que você precisa organizar previamente, que é falar sobre o que é o processo de contratação, né? Então, existem algumas questões que são envolvidas e eu queria abrir esse papo falando sobre isso. Cara, tô aqui empreendendo, acabei de passar ali por uma rodada de investimento, tô com grana em caixa, tenho todo o plano de crescimento e agora preciso contratar time. E aí, queria que vocês viessem aqui comigo, meninas, comentando um pouco, né? Como que é esse fluxo? Quais são os pontos ali, vamos falar assim, essenciais, né, primários, e da onde se discorre esse processo, de modo geral, de contratação, seja numa startup, a gente fala muito aqui em startup, mas eu sei que é um conteúdo que atende para qualquer tipo de negócio ou empresa, né? Bora lá? Vamos bater um papo nesse? Bora lá. Acho que é importante, né, Cris, comentar, independente, né, você até colocou uma situação importante, que é o momento, né, da contratação, né, então a gente sabe que com as empresas a gente já tem um fluxo de atendimento, seja desde o primeiro funcionário ou em volume maior, mas a gente acredita bastante, Cris, no processo, até inclusive nossa, que é a nossa experiência do debate pré-contratação, que envolve exatamente esses pontos que você comentou, né? Entender um pouquinho ali da estrutura da empresa, do ponto de vista de RH, a Bru vai conseguir comentar também os principais pontos ali de avaliação de perfil, de mercado, salário, mas a gente trazer isso também num contexto ali de consultoria, de avaliação, o que exatamente eu preciso olhar, além da busca do talento, né? Que as empresas têm investido cada vez mais nisso, mas exatamente qual o percurso ali que eu preciso fazer, né? Seja de documentação, ao que eu preciso me atentar, avaliar também ali as condições onde o colaborador vai ser inserido, né, se isso já está documentado, se já está sendo pensado ali numa política de RH, em plano de cargos e salários. Isso, o legal, até algumas pessoas ignoram isso, né? Nossa, mas o primeiro, vamos pensar depois de 5, né, de 10, não sei, mas a gente acredita muito que a partir dessa primeira contratação, né, que tem essa orientação, essa mente aberta para tentar estruturar já desde a primeira contratação, é um excelente caminho. Legal. E só pegando um ganchinho ali, Bru, que você falou, né, é super engraçado, né, que aí tá trazendo um pouco, gente, nossa experiência aqui como Cirrus, né, a Nai comentou, às vezes tem cliente, né, a gente hoje tem situações que a galera contratam, sei lá, 100 pessoas em um mês, né, e aí, quando você fala isso, né, tipo, só que você não nasce com 100 vagas, né, tipo, de um dia para o outro, isso é um planejamento, né, então, eu acho que pelo menos para empreendedores aqui, ó, você vai fazer a sua primeira contratação, tá aí o seu primeiro cheque de investimento, e você vai olhar para crescimento, olhe isso de uma forma estruturada, né, é o que a Nay acabou de comentar em relação a momento, né, de planejamento. E aí, Bruce, você ia completar, pode ir, depois eu volto. Tá, não, eu ia só trazer esse ponto, né, o quanto esse pré é importante, né, não só para entender o cargo que você precisa trazer para atingir o seu objetivo como negócio, mas que tipo de time você quer construir, né, pensando muito aí nisso que você acabou de falar, de médio a longo prazo, né, de crescimento do time. Então, isso são pontos, assim, que são extremamente importantes e precisam estar extremamente amarrados, né, para a gente poder sim fazer uma proposta, né, ter ali, oferecer uma vaga e trazer o melhor candidato, o que faz mais sentido, o que encaixa ali com a gente. Sim. Até um outro ponto, né, do encaixe, né, a Nay falou um pouco sobre política, de playbooks, manuais, cara, você desconstrui isso como você quiser, né, e até recomendo algo público, para quem ainda nunca imaginou como é pensar nisso como um processo, o Trello, né, quase todo empreendedor conhece Trello, se você for ali em algumas recursos públicos, né, de aplicação, não quero construir, você tem lá processos que algumas empresas fazem e deixam publicamente, né,
naturalmente, né, conforme você vai contratando e expandindo, você vai falar, opa, você vai mudando seu mindset, você vai entendendo, você vai acertando, você vai ajustando. Mas se você é um empreendedor que hoje está sozinho e precisa fazer a primeira contratação, né, olhe para isso, porque aí você vai pegar um processo que funciona para N pessoas e dali você vai começar a se nortear, porque quando você fala de contratar, existem algumas questões aí, né, que você precisa analisar previamente. Bruna colocou muito específico, né, Bruno? Quando você fala assim, ó, o que você deseja na contratação? E aí, ó, até existem algumas questões de requisitos técnicos, né, de requisitos comportamentais, do ponto de vista de cultura, de encaixe, etc, né? E tudo isso daí, né, meninas, a gente faz antes, né? Não é durante o processo você vai falar, cara, gostei desse cara. Ah, não gostei do perfil porque tal coisa. Quer queira ou quer não, o que a pessoa está construindo durante o processo seletivo? Exato. As características da vaga. Só que a gente não nota, né? Basicamente isso, né? Que dá para fazer previamente, né? Sim. Sim, e que eles têm um ponto que, assim, o quanto mais claro tiver pra gente antes do processo, durante o processo a gente consegue desconstruir e brincar mais, inovar mais. E aí a gente Exato. entende onde a gente consegue inovar e onde não, porque aí tem um limite, né? Porque tem questões legais, tem pontos que a gente realmente não consegue desconstruir, mas se isso está muito bem ajustado, é muito mais fácil brincar durante o processo. Porque quando a gente fala de startups, as coisas mudam muito, né? Sim. Então, é importante a gente estar aberta durante o processo para também desconstruir, mas até que ponto podemos, né? Sim. Exato. E ali até do comentário, né, Cris, 100 vagas não nascem, né, da noite pro dia, mas a gente acompanha, assim, em muitos momentos, né, é de 1 a 100, não em um dia, né, mas em meses. Em 6 meses a gente já acompanhou o processo de empresa que deu ali o primeiro passo de contratação em uma dessas rodadas aí de investimento, a empresa precisou investir ali em 100, 200, até 300 contratações no curso aí de um ano, né, que para uma empresa tradicional isso é mais difícil de acontecer. E quando a gente coloca esse ponto também de perfil, a gente sempre tenta colocar para o empreendedor o outro lado, né, a gente sabe que as startups, elas tentam desenhar, e elas desenham de fato, né, a busca por um talento ali que tem algumas competências, habilidades, um perfil específico, né, que se adapta bem, que tem ali a proatividade e tal, mas esse perfil também exige uma clareza por parte da empresa, né, então esses pontos que são básicos não são difíceis de ser construídos, né, e que são essenciais ali para que tenha, para ambas as partes, uma construção legal de trabalho. E esse é um ponto, né, que você falou de construção, né? A startup ela é feita dentro de um caminho de incertezas, né? E aí eu falo desde a concepção, né, do modelo de negócio, né? Eu brinco que o seu conceito de novo modelo de negócio, quando a gente entra aqui na Cirrus, ele muda, né? Porque aí você fala, Jesus, tem negócio aí que eu nunca imaginei, que a gente tem um privilégio aqui de assessorar vários tipos, né, de startups. E eu lembro, acho que, Bruno, na semana passada a gente estava conversando um pouco sobre isso, assim, que às vezes você está aqui discutindo com o empreendedor, ou mesmo, até mesmo a gente aqui no CIO, às vezes toma essas matrizes e fala, olha, o caminho é esse, então a gente precisa, sei lá, hipoteticamente, de um cara de desenvolvimento, um cara de design e 6 caras de venda. E aí, por algum motivo, nas próximas 3 semanas, mudou o contexto. Aí você fala, opa, inverte. Eu preciso de 6 caras de desenvolvimento, continua com um cara aqui de web e um cara de design. E isso é natural, né, dentro de uma startup. Não há planejamento, mas há oportunidades. O que a Nay falou aqui em crise, né? A gente teve muito empreendedor, que eu brinco, que sambou ali para poder passar bem por um período ali de março, abril, maio, reestruturando, remodelando modelos de negócio. Mas a gente teve inúmeros casos que os caras samparam. Então, eles cresceram, estavam preparados com um produto legal para o que o mercado precisava naquele momento. E aí, o que eles planejaram contratar 6 meses, os caras tinham um mês, porque ele estava ali crescendo, né, bem. Então, isso aconteceu bastante ali em muitos mercados. E aí, um outro ponto, né, que mudou muito para a gente, eu acho que isso é uma das coisas que a gente também tem discutido aqui, né, debatido, né, quando a gente fala de discussão, para a gente estar brigando, né, mas quando a gente tem debatido um pouco,
é que toda essa mudança trouxe para a gente algumas flexibilidades, mas coisas que precisam de muita clareza, né, durante um processo de contratação. E eu queria que vocês comentassem um pouco, quando a gente está falando de home office, de benefício, de regionalização, como que isso aqui também precisa deixar muito explícito e tal, e claro, né, para que no final é um acordo, né, então entre o colaborador e a empresa e, enfim, queria que a gente debatesse um pouquinho nesse ponto aí também. Sim. Esses estudos, né, Cris, quando a gente comenta, né, dessa avaliação prévia, é exatamente isso, né? Então, deu-se ali a necessidade da abertura da vaga. Primeira coisa, né, qual colaborador, qual talento eu vou buscar? Né, quanto eu estou disposto a pagar nessas avaliações? Região, né, a gente sabe que o contrato home office, ele tem entrado, as empresas têm investido aí cada vez mais, a gente acredita que vai ser ainda maior, né, o fluxo aí de contratações no modelo, mas numa visão ali do playbook, igual você falou, vamos pensar nos benefícios, né, vamos pensar no modelo de remuneração, não apenas em salário, mas o que exatamente a empresa quer determinar. Tem empresas que já estão nascendo por conta desse modelo, né, já é algo que agrega ali no modelo de negócio, né, a possibilidade de trabalho ali. Na verdade, as empresas já conduziam dessa forma, mas hoje a clareza como está sendo conduzido o processo traz uma segurança, e aí as empresas têm investido cada vez mais. Então, pensar na estrutura do contrato, eu acho que é o primeiro ponto, né, com relação aí à parte mais burocrática, né, pensar em enquadramento. Hoje, querendo ou não, a reforma trabalhista trouxe algumas frentes, né, de flexibilidade, mas o sindicato, ele não morreu, existe uma categoria que a gente ainda precisa se atentar, as regras trabalhistas estão aí, muitos pontos a gente ainda precisa tomar ali atenção, a questão também do acompanhamento em questão da saúde e segurança do trabalho, é algo que não morreu com home office, né, jornada de trabalho, como que você vai controlar ali as tarefas do colaborador de forma remota, ou presencial também, muitas coisas têm sido aí desenvolvido, o Trello é uma das ferramentas, né, que a gente acaba acompanhando tarefas, é possível fazer gestão dessas tarefas e minimizando os riscos aí da empresa, investindo muito pouco com relação a isso. É mais uma questão de estudo, o que é legal para o seu negócio, né, para a sua empresa, o que é possível ser implantado. E aí a gente consegue aí, como a Bruna falou, brincar, né, pensar numa estrutura, indicar algumas ferramentas e fazer o processo ficar mais fácil de ser implantado. Legal. E assim, né? Então, sintetizando um pouquinho para a galera, né? A gente foi comentando aqui N coisas, assim. Então, quando você olha em processo, né? Contratar é uma pequena parcela, né? Na verdade, é a última, né? Cara, vou te contratar. Fechei, né? Fechei. Fechei a vaga. É o que todo empreendedor, eu me incluo aí, quer ouvir, né? Cara, achei o candidato, né? Que é o que a gente olha ali de modo geral. Mas para você vir e falar assim, cara, fechei, desconstrua um processo ali para trás, né? Faz uma engenharia reversa para a gente poder entender cada uma dessas parcelas. Então, empreendedor, o que a gente comentou aqui, né? Tudo sai, de modo geral, sobre um aspecto de cultura e fit, né? Então, é muito comum, né, os empreendedores olharem muito para a construção do qual é a nossa cultura, que basicamente sai, né, do que vocês vieram fazer, né? Qual que é o propósito, né? Então, qual que é a missão? Qual que é a visão do negócio? Quais são os valores que são essenciais? E, naturalmente, isso muda no decorrer da jornada, né? Ele vai se construindo, ele vai se lapidando. A partir daqui, né, que foi o que a gente falou sobre fit, sobre comportamental, você vai desdobrando. Para qual área quais são algumas necessidades técnicas, quais são as posições ali comportamentais, vai colocando flags, né? Cara, isso daqui pode ser home office ou não, aqui tem que ser presencial, enfim, você vai mapeando e aí você vai caminhando efetivamente para o processo de contratação. Então, existe um esforço, uma dedicação muito grande no trabalho prévio para que o desenrolar dele aconteça aí de uma forma muito natural, né? Então, eu acho que é super importante a gente comentar, né? E aí, falando mesmo como empreendedor, é que a gente se preocupa muito no fato da contratação, mas a contratação ela é consequência de uma construção que a gente vai fazendo aí no decorrer da jornada aí de modo geral, né? E aí, eu tô olhando aqui para meu guiazinho, né, estratégico aqui do nosso Deixa eu só trazer um ponto. E é bom lembrar que essa construção, o gestor ele precisa estar muito envolvido, tá? Porque é ele que vai dar para a gente a necessidade, que perfil que ele está buscando, por que aquela pessoa ali dentro do time.
Então, é muito importante também trazer, porque às vezes, olha, o RH que fica responsável. O RH, sim, ele é o responsável pelo processo, mas a construção antes do processo, que é tão importante que a gente está falando aqui, é uma construção junto com o gestor e até junto com ali o empreendedor. Sim, e é uma coisa até importante que você falou, Bru, e até recomendo, eu não vou lembrar em qual ano, mas assim, se consegue acessar rapidamente, uma startup grande, né, que cresceu de uma forma muito acelerada aqui, né, também no Brasil, foi a RD, a Resultados Digitais, que é uma plataforma ali de automação de marketing, provavelmente os empreendedores em algum momento vão passar por ela ali na definição de ferramenta. E lá eu assisti uma palestra da responsável de RH e ela falando muito sobre essa questão de estar próximo. E quando a RD ainda era pequenininha, tive o prazer de bater um papo com o Eric, que era o fundador. E, cara, esse cara, ele vivenciava o processo seletivo, ele fazia imersão, porque ele queria a garantia de que tudo que eles tinham de aspectos ali, vamos falar, intangíveis, eles fossem tangibilizados de alguma forma dentro da cultura deles. Né? E aí, uma vez que ele tangibilizou isso, ela começou a fazer o que no processo? Controlar indicadores e métricas, que não é nem o nosso papo de hoje, mas é possível, né? Então, a visão hoje de RH, ela está muito pautada em cima de ser analytics, né? Que se fala de people analytics, nada mais é do que você ter esses dados, né? E aí você vai sendo cada vez mais assertivo no processo. Porque aí você vai olhar outros indicadores, né? Um indicador de turnover, como que você tem, né, a retenção ali dos talentos dentro da startup, e às vezes o pessoal fala, putz, precisamos ajustar questão de comunicação, de clima, enfim. E às vezes, cara, você errou não é aqui, né? Aqui é a consequência, o erro tá lá no início, né? Que é no acordo não muito bem definido durante um processo de contratação, né? E tudo bem, tá, galera? Vocês vão errar mesmo, é normal, né? Todo empreendedor erra, faz parte da nossa jornada ali de crescimento e desenvolvimento. Mas, naturalmente, os pontos aqui ajuste algumas coisas que naturalmente você pula algumas etapas que outros empreendedores já passaram, e isso é um processo aí de crescimento natural, né? É o que a gente fala de ecossistema, né? É essa grande troca. Então, beleza. Passando ali do processo, queria que a gente trouxesse, então, um pouquinho aqui para a galera uma noção mais de checklist, assim, né? Vamos falar o que a gente diz, né? Então, de uma forma muito tangível sobre as etapas, o processo, o que se constrói antes de definição de contratação. E aí, quando vai contratar, propriamente dito, há algumas questões. Então, por exemplo, dentro desse processo, quais são os principais documentos ou as iterações, né, que o empreendedor precisa se ater na contratação? Queria que a gente comentasse um pouquinho sobre, por favor. Tá. E é difícil, né, deixar isso de lado, né, Cris? É um processo ali que envolve um tempinho também. Geralmente os empreendedores, né, não curtem muito fazer, mas necessário, né? Para garantir ali uma relação, né, legal de trabalho, que a gente possa conduzir o trabalho mais burocrático de DP. Então, assim, embora a tecnologia tenha batido a porta, a solicitação ainda da documentação pessoal é necessário, né? E garantir isso já no início do processo seletivo é algo legal, porque a gente tem algumas regrinhas para seguir, coisinhas chatas aí de comunicação com o governo, informações, obrigações acessórias, que a gente precisa garantir aí no processo de contratação, né? Então, documentação pessoal é necessário solicitar, RG, CPF, título, enfim, toda a documentação ali mais pessoal do colaborador, para que a gente possa garantir esse cadastro, garantir também os documentos pertinentes à saúde e segurança do trabalho. Então, a gente sempre indica, embora um colaborador fazer o exame admissional, garantir ali um vínculo com uma clínica que possa acompanhar os exames periódicos, a indicação ali do local de trabalho, se está adequado ou não, né? A indicação também dos formulários com relação a benefícios, tem vale transporte ou não, se vai pagar FlexCar ou qualquer outro benefício aí de combustíveis, deslocamento, garantir também a formalização desses dados. Para empresas que praticam home office, como que vai ficar a situação das ferramentas, né, de trabalho,
organizar também o fluxo dessa documentação com as startups, mas na verdade é uma tendência que as empresas há bastante tempo já têm incluído e muito importante com relação aos termos, né, de dados da empresa, formalizar esse vínculo, né, da própria informação da empresa é legal fazer, né, porque hoje em dia muitos profissionais têm buscado se orientar com relação a startups. A gente acompanha aqui até processo seletivo com a Cirrus, onde profissionais da área contábil, em modelos mais tradicionais, gostam e acabam entrando aí com relação a começar a conduzir os processos em startup, né? Então, contabilidade de uma forma ali mais, menos burocrática. E a gente precisa começar desde o início ali trazendo dados, né? Então, de uma forma ali mais manual, quando você passa para um digital, quais são os dados ali que precisam ser cuidados. Então, você desenhar isso e trazer isso de uma forma clara com o colaborador também faz parte da documentação, não só básico ali de dados de contrato, mas o que exatamente a gente quer firmar com relação à relação de trabalho de fato. Legal. E é engraçado, né? Porque eu brinco que o empreendedor ele não gosta de muita burocracia, não, né? Então, quando você manda uma lista para ele lá de, sei lá, 10 a 15 documentos, né, que precisam ser providenciados, o cara fala, mas eu preciso disso, né? E mais importante, né, que isso, assim, a gente está numa fase de empreendedores que nem sequer passaram por uma jornada de ser colaborador em alguma startup, né? A gente tem esse exemplo em Nem alguns sabe, casos. né? A gente fala PIS, o que é isso, né? Investimento? Não, não é. E ele fala, e aí, né, cara, o que é isso? Então, são algumas questões que é super importante de ter. Literalmente é uma listinha, cara. Então, existem, naturalmente, tecnologias que separam um pouco o que seria a dinâmica. A gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, do que a empresa precisa prover versus o que o colaborador precisa providenciar, mas, de modo geral, quem contrata, fala, amigão, preciso de alguns cuidados aqui e eu preciso da sua ajuda. Então, ter esse checklist, você consegue saber o que é necessário previamente da contratação. E não cometer uma cagada que geralmente a galera faz, traz para dentro e quando ele está lá, começa a levantar a informação toda, porque né, expõe ali tanto ele quanto a própria empresa a um risco desnecessário, né? Então, essa programação aqui, ela é super importante. Uma das questões ali que eu puxando aqui, que eu acho que é super interessante, e aí principalmente para startup, porque eu falo mais do buzz, employer branding e etc., que eu vejo que as empresas fazem, é usar de uma forma muito estratégica a carta oferta, né? Não sei se vocês já viram em LinkedIn ou em algumas redes, o pessoal fala assim, cara, deu certo, fui contratado depois de uma busca, e tá ali a exposição, né, de como aquela empresa se comunica com o mercado. E quando você fala isso, a galera fala, carta oferta, um negócio meio burocrático, e aí eu puxo um gancho do que a Bruna falou no começo. Cara, RH você cria, né? Então, existe formas diferentes de você aplicar algo que é legal, né? Porque pro colaborador é um marco, né, de conquista. Às vezes é uma empresa que ele queria trabalhar muito, ele quer expor, né, quer divulgar aquilo de alguma forma. Eu acho que é um negócio que compõe também esse checklist, mas aqui é mais a empresa, né? No checklist de finalização, uma vez aqui, tá aqui a carta oferta para ti. Na verdade é o contrário, né? Ela vem antes da documentação de modo geral, né? E uma outra coisinha que eu marquei, que eu acho que é legal a gente só trazer aqui também nesse checklist de alguns cuidados, né? É muito comum a empreendedor contratar prestadores de serviço, PJ, tá? E assim também contratar CLT. Quais são os cuidados dentro desse checklist? O que cabe em cada uma desses tipos de vínculos ou contratos que você estabelece? Não estou aqui determinando o que pode, que não pode, se é certo, se é errado, não cabe a mim, cada um. Aqui é uma análise macro sobre esse contexto, mas para cada um desses vínculos ou dos processos se desencadeia um checklist diferente, porque no final você está propondo relações diferentes em um caso ou em outro. Então você não pode sair aqui de um modelo padrãozão, né? E uma das coisas que a gente falou hoje de viabilidade, né? Você pode contratar cara de outras regiões, né? De outros momentos. Isso tem que compor o seu checklist para você pensar, inclusive, nos benefícios, né? Então, como que você vai entregar isso? A gente estava discutindo essa semana, inclusive, fugiu o nome do plano de saúde, né?
cara, vou contratar de uma forma nacional, então algumas previsões você precisa ter, né? Isso pode ser também para questões aqui locais, enfim, cada um o que compõe ali o grande pacote ali de ofertas ali de modo geral, né? Sobre Mudança, né, Cris? Mudança acontece muito. Acho que é legal colocar, né? A gente tem um grande movimento, né, de contratação para alguns cargos, né? O home office às vezes não atende, a gente precisa ter ali o deslocamento, mudança de fato de gerente, enfim, qualquer outro nível aí. E aí, como que fica a questão da mudança, né? Na busca do talento, às vezes o RH propõe algum tipo ali de oferta, olha, vou fazer aqui algum tipo de benefício para que você possa mudar, enfim. E como que fica no caso de uma rescisão, né? Pensar no processo seletivo, a gente pensa no todo. Né? Então, como ficaria no caso de um desligamento? Quem que cuida do retorno, né, dessa mudança de volta? Né? Como fica o custo, às vezes, com aluguel? Muitas empresas gostariam e algumas até executam, né, o pagamento ali de parcela do aluguel, muito além do que a CLT prevê com relação à transferência, que não é nem o caso, né? Você já contrata uma pessoa naquela localidade, mas as empresas têm investido cada vez mais nesse tipo de benefício. Então, pensar nessa estrutura é muito legal. Né, e é uma oportunidade, de fato, organizar o fluxo. E você falou, é uma coisa muito comum, né, Nay? Assim, isso hoje, porque naturalmente as empresas, elas, vou usar um termo não esgotar, não é muito bem aplicado, mas às vezes ela precisa de especialidades, né, e profissionais que ela não encontra naquela região. E ela vai lá e importa o cara, né? Isso acontece muito, né, A gente tem empresas, né, Cris, aqui, que formam profissionais, né, e lançam aí no mercado, né, você tem a formação e o emprego garantido ali, muito legal. Eu achei bem legal. E aí você, nesse ajuste aqui, você vai lidar. Então, de novo, por isso que a gente falou muito sobre processo, né? Por isso que a gente pensa, né, de playbook, né? Basicamente o playbook como um guia disso cara, contratar, você pode ter diferenciações, como que é um guia, né, de seleção e contratação dentro da minha região aqui, né, de uma forma regional, como que é o meu guia de contratação no home office, né, ou como é o meu guia de contratação com talentos que eu vou trazer de outras regiões. Então, existem cuidados, né? Eu brinco que a base, ela pode ser a mesma, ela tem que ser a mesma, mas as particularidades precisam ser tratadas. E você eu acho que é olhar as possibilidades, né, e riscos. Exato, porque se tentar pegar todos esses temperos e jogar num caldeirão só, naturalmente você não vai ter tanta clareza, né, de quais são as decisões macros, então retira isso, separa ali em pequenas porções, que eu acho que acaba ajudando bastante, né? Sim. E antes da gente ir só um outro ponto, assim, toda vez que a gente fala de playbook, o empreendedor fica com medo absurdo, na realidade, de burocracia. E para mim é o seguinte, não use desorganização como desculpa, né? Então, quando você fala de playbook, são procedimentos, são alinhamentos que garantem a sua escala. Se você fala com qualquer empreendedor que cresce, ele tem playbooks estruturados para garantir crescimento. Se você falar, isso não é para mim, naturalmente você não vai ser igual um cara desse, né? Porque precisa sim, né? Pode ser que leve tempo e tal, mas você vai ter, tá? Mais algum ponto aí dessa parte de checklist? Bora para o próximo. Vamos lá. Bora. Top. E aí, quando a gente falou aqui, então, né, de resumo sobre todos os aspectos e o processo, falou aqui um pouquinho sobre esse checklist, e aí aqui eu vou lançar uma perguntinha um tanto quanto polêmica. Né? Quando você fala de contratar, propriamente dito, vamos falar que a gente falou sobre RH, a importância na construção de cultura, de processos, de comunicação e etc. Mas existe uma infinidade aí de empresas que prestam serviço, ou que você pode fazer contratação, né? Essencialmente, né, esse trâmite todo que nós estamos discutindo aqui, ele precisa ser feito dentro ou fora de casa? Né? Vamos discutir um pouquinho sobre essa temática. Qual que é o melhor meio? Né? Eu cuidar de 100% do processo? É eu trabalhar com parte, etc. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre esse ponto também. Tá, eu acho que depende, Cris. Eu acho que depende da estrutura de RH que você tem dentro da sua empresa, das ferramentas que você tem para apoiar, de quantidade de vagas, né, que você tem aí para realizar, do perfil que você está buscando. Então, depende, tá? Eu acho que quando a gente faz o processo internamente, ele tem uma questão cultural,
tem uma outra imersão. Mas não que isso também não possa ser de forma efetiva quando a gente traz alguém para apoiar de fora. Desde que seja muito bem alinhado, né? Desde que você também faça uma imersão com essas pessoas que vão te apoiar no processo. Então, eu acho que é esse que é o caminho, né? Você ter muito bem especificado ali quem que você quer, o que você está buscando, como que você vai buscar isso. Sim, porque o pessoal geralmente quando dá errado ele culpa a consultoria, né? Geralmente é o que acaba acontecendo, né? Pô, não funcionou, a consultoria fez o processo errado, né? Mas não necessariamente é culpa de alguém, né? Na realidade, ele é como isso daí é estruturado. Então, de modo geral, né, o encaixe depende, né? E esse depende, ele pode estar relacionado à quantidade, a volume, ao momento, à fase, à necessidade, mas perfil. Pensando um pouco até mesmo como o Cirrus, né? A gente trabalha um híbrido, né? Um pouco de cada um desses processos, né? Sim, e até acompanhando, assim, os RHs, né, Cris, que a gente tem contato aqui, existem N modelos, né, mas o que a gente enxerga aqui, o que funciona legal? Cara, os RHs, eles são internos, né, os RHs que a gente acaba acompanhando aí algum tipo de exposição positiva, né, inclusive a busca aí dos talentos por essas empresas, são empresas que têm, de fato, um RH interno, que tem essas ferramentas, né, é o que a Bruna colocou ali, né, qual que é o volume? A gente sabe que é uma empresa que está contratando um funcionário, talvez de início ela não contrate uma Sherpa, né, para fazer ali a gestão dos dados de uma contratação, ela não vai contratar um recrutaí para fazer aquele recrutamento, mas a evolução do processo anda para isso, né? Então a gente enxerga que as empresas têm sim cada vez mais investido em ferramentas para capacitar um RH interno que tenha essa imersão que a Bruna comentou, né, de cultura e que busque alguém ali no mercado muito próximo de perfil, enfim. Fica mais fácil, a comunicação sem dúvida é melhor. Exato. E até o exemplo que você deu, acho que cabe super aqui, né, Nay, em relação até ao cliente nosso da Tribe, né? Para quem não conhece, recomendo ali que faça, assim. Então, quando você fala, né, de estar dentro de casa ou fora de casa, não necessariamente você está olhando só para a ponta, né, para uma pessoa, para a figura de RH. Você pode olhar também para novas soluções ou como as coisas estão funcionando, né? Por exemplo, o que a Nay falou, a Tribe, ela trabalha uma dor do ponto de vista educacional, então, que é o time ali, de modo geral, de produto, tecnologia. Então, ela tem um programa de imersão, né, que ela garante, na realidade, né, para o cara, tipo, você só vai pagar por um trabalho desse se efetivamente você está alocado. Então, e eles são empreendedores, né, os fundadores, eles já estão aí, é a segunda, acho que a terceira startup que eles estão ali no dia a dia. Então, ele entende a dor. Então, quando ele vai trabalhar a qualificação, ele resolve uma dor educacional, mas resolve uma grande dor também para RH, porque aí ele tem lá as empresas parceiras, fala assim, cara, preciso aí de desenvolvedores. Então, você cria um canal, né? Esse é um caso da Tribe. Tem o pessoal também que realmente é também parceiraço da ABS, que é o Gui Junqueira, né? Que é da Gama Academy. Mesma coisa. Ele hoje tem programas de imersão com as empresas que podem ser apoiadoras, assim, não sei exatamente como está o modelo dele, mas como RH eu fico aqui atento. Falei, putz, então se a gente tem uma projeção de crescimento ali para o final do ano, eu preciso aumentar meu time, sei lá, de marketing, meu time de vendas, esses caras também fazem programas imersivos, porque eles são empreendedores, já tiveram startup, são uma startup, prepara esse cara. E aí, às vezes, a curva, né, de conseguir encontrar um talento com fit comportamental, técnico, competência alinhado numa startup, faça muito mais sentido investir num programa desse do que às vezes você contratar alguém como headhunter, né, para fazer uma busca ali de equipe. Então isso são coisas, dois exemplos ali bem simples, mas que é uma forma diferente como RH de construir as peças dentro de um conjunto ali externo à sua gestão, né? Não trazer para si 100% da responsabilidade, né? Sim. E eu acho, Cris, a gente como RH é responsável pela efetividade do nosso parceiro ali de ferramenta, né? Então, se a gente tem alguns apoios externos, se eu como responsável ali do RH interno conheço a cultura, conheço a empresa, eu tenho que ter assertividade para passar isso para eles, para que
as coisas aconteçam do modo que a empresa, né, busca e acredita. Basicamente assim, né? Você pode delegar a tarefa, mas a responsabilidade ainda é sua, Exato. né? Então, não passa esse ônus para o próximo. A culpa é dele, né? Não a culpada, a culpa é sua, né? Que é o que a gente fala assim, cara, não delegue algo que não é delegável. A responsabilidade é sua, bata no peito e resolva, né? Então, isso. E dentro do processo, por exemplo, você vê que tá dando alguma coisa ali assim, ó, não tá dando certo. Você tem como parar e reconstruir, ressignificar e transformar aquilo. Então, a responsabilidade, sim, é nossa. Show. E isso até trazendo a gente, né, eu mesmo aqui na Cirrus e alguns outros parceiros, a gente sempre vai fazendo essa gestão, né? O mais importante cara, não demore para contratar alguém para o seu time com foco em pessoas. Acho que esse é um ponto aqui super importante entre trabalhar dentro de casa ou fora. O que a gente sintetizou aqui é sempre ter um time dentro de casa. Isso é crucial, né? Eu sei que muitos empreendedores às vezes não fazem, o cara tem um produto, tecnologia, adora codar, né? O foco está muito ali do ponto de vista de produto, mas isso a médio prazo, cara, você vai se sentir falta. Então, se eu tivesse que recomeçar entre as pessoas, sempre teria alguém aqui de RH desde a fase 1 para poder estruturar e fazer essa rampagem ali de crescimento, porque é essencial, ela é estratégica, né? Então, está dentro do guia ali de qualquer empreendedor ali pensar dessa forma. Então, de modo geral, pode utilizar? Sim, mas tenha sempre alguém dentro que vai olhar, que vai gerir, que vai acompanhar, que vai garantir que toda a questão de fit, cultura, que você debate internamente, constrói internamente, seja espelhado dentro dessa cadeia, né? E aí, também tem outros casos, né, Onaya, às vezes queria até que comentasse, que a gente teve em relação, às vezes, tipo, depende do modelo, você consegue encaixar até soluções, tipo, de temporário, né? Pessoas que precisam ser alocadas, né? Numa fase de muito crescimento. Queria que você comentasse um pouquinho aí de experiência que, às vezes, algum cliente ou outro usou isso em um momento também, né? Sim, tem, que são, na verdade, às vezes alguns cargos, né, Cris, que até para a própria empresa, né, para o cliente ali, é mais difícil até mapear, né, o que eu busco. Às vezes, até a busca aí de terceirizar um recrutamento nesse modelo funciona super bem, né, então eu preciso fazer uma entrega, vamos imaginar com uma startup tocando uma ação ali de logística, né, cara, o pessoal está pensando em desenvolvimento, né, o modelo ali, o foco, a energia daquele cliente não está voltado, não que essa atividade não seja importante, é muito importante, mas não é o que toma ali o conhecimento, e aí você fazer, às vezes, essa terceirização funciona super bem, né, e em algum momento, e o que é legal é que é possível reverter isso, né, funcionou super bem, a empresa já tem ali um modelo, um pouco mais claro, inclusive de fazer essa internalização, né, desses colaboradores em algum momento, você já tem ali um processo de RH muito mais maduro para fazer essa administração, você compartilha ali a responsabilidade de criar e aumentar o volume ali de pessoas que você precisa administrar, então sim, funciona super bem, existem também ali os pontos de atenção com relação ao vínculo, né, a responsabilidade, enfim, coisas que a gente precisa se atentar, mas no fluxo geral isso tem funcionado, é positivo. Legal. E é uma coisa que ela é antiga, né? Sempre foi muito utilizado e é o que acaba acontecendo do ponto de vista de velocidade, né? Então, às vezes, não é a atividade, acho que você colocou super bem. Cara, não é o seu core, não é o seu foco hoje, não é a dor que você, com o seu time, consiga resolver. Mas ele é super importante. Então, temporariamente, utilize. Então, não gasta tempo recrutando pessoas que você não, dentro de qualificações ou funções, atividades que você não tem um know-how adequado. Então, isso é um game aí que funciona super bem e é interessante também, tá? Só de novo, se quem tiver dúvida ou algum comentário que seja pontuar, fique à vontade, vai deixando aí nos comentários, enquanto não, a gente vai tocando aqui, tá? Aí, entrando um pouquinho mais no processo, né, a gente citou naturalmente algumas ferramentas, né, e acho que o que está claro, né, até pelos nossos alinhamentos aqui, é o seguinte: antes de tudo, processo muito bem estruturado, clareza em cada uma das etapas ali precisa ter para todo mundo, e aí depois vem tecnologia, né?
Não ao contrário, né? O que a gente geralmente faz é pega a tecnologia e fala assim, acabou, agora meu processo de recrutamento está ajustado e vida que segue. Mas é um pouquinho ao contrário, né? Então prepara e aí depois vem tecnologias. E eu queria que a gente comentasse um pouquinho aqui sobre algumas tecnologias, o que a gente às vezes utiliza, o que alguns clientes também acabam consumindo no dia a dia, que são ferramentas ali funcionais e ajuda os empreendedores, seja na etapa ali de prospecção, né, daqueles talentos, seja na etapa de triagem, seja na etapa de conclusão e efetiva contratação. Queria que comentasse um pouquinho, por favor. Legal. É muito difícil falar qual, tá, Cris? Porque são muitas. E graças a Deus, Legal. né, a tecnologia tem alcançado o RHI também, né? Então, é muito difícil falar qual, mas uma dica que eu sempre dou é opte por aquela que tenha integração. Né? Aquela ferramenta que quer te engessar, né? Ela quer esperar, né? A ferramenta nasceu com um objetivo e ela quer daqui 10 anos atender todo o subsistema de RH, ela vai te engessar, né? Então, busque por empresas que inclusive tenham abertura, porque a gente não vai pensar só no recrutamento, né? A gente pensa em benefícios, né? A gente quer otimizar o processo como um todo. A gente quer otimizar ali a jornada, né? A administração de jornada. Então, hoje, aqui na Cirrus, a gente tem até alguns parceiros, né? Os clientes que conversam com a gente nesse momento de buscar aí no mercado ferramentas que atendam, a gente sempre tem as indicações, né? Então, vamos pensar numa ferramenta de RH que já tem o link com uma avaliação comportamental. A gente tem indicação aqui, funciona super bem, né? A mesma ferramenta que pluga ali com a administração de jornada, né? O Ágora, que a gente acaba sempre indicando aí com os clientes, né? Que já consegue se comunicar com o talento quando ele está sendo recrutado, né? Você já consegue ali inserir todos os seus dados, a gente já consegue avaliar ali questões mais burocráticas da relação de trabalho, consegue viabilizar se o cara está ou não ali regular com Receita Federal, com E-Social, enfim, sem ter que ficar muito engessado com relação a isso. Então, assim, existem muitas ferramentas, né? No geral, cada ferramenta tem ali o seu ponto positivo, mas já existe também no mercado empresas que têm cada vez mais se relacionado com outras empresas que têm o mesmo objetivo, que é facilitar cada vez mais o fluxo aí de RH. Legal. E você falou um ponto super importante, né, Nai? Que assim, pegue ferramenta que resolva a dor que você precisa, né? Exato. E esse é um princípio máximo aqui de SaaS, né? De software como serviço. Antes eu não compreendia isso, né? No começo eu falei assim, meu, que raio, né? Por que que o cara aqui faz controle de ponto e já não me faz um processo ali de recrutamento? Só por Deus, né? Eu quero lá uma ferramenta que pega a cadeia toda. Seria bom, mas na realidade ela acaba sendo uma ferramenta mais cara, ela não tem a velocidade de atualização, de experiência de entrega, então eu acho que isso é super importante, são soluções independentes, mas que se comuniquem, e isso é um conceito em tecnologia que eles falam de plataforma, né? Então, cara, se eu gero informações aqui de ponto, provavelmente quem processa a folha precisa disso, ou quem está ali cuidando numa etapa ali de gestão mais de RH, né, também precisa desse dado. Então, utilizar essas ferramentas que elas vão se plugando e construindo a solução ali ideal, eu acho que é uma dica super legal. E agora, né, eu brinco assim, tem muita gente olhando para recursos humanos, então tem muito produto bom, muita tecnologia saindo, tá olhando com muito carinho, né, sobre o aspecto de pessoas, né, são o principal ativo de qualquer companhia. Né? Então, pode ter produto, pode ter tecnologia, pode ter um bom mercado, mas se não tiver as pessoas, na realidade, que tocam ali a estratégia, que faz o business gerar, cara, você não tem empresa. Né? Por isso que é uma grande valorização disso. E aí vão surgindo ferramentas de uma forma ali diária, né, posso assim dizer, que vão ajudando, facilitando e tornando esse processo mais rápido. Mas, de novo, se você não fazer o dever de casa, de construir um bom playbook, uma boa orientação, cara, volta para a prancheta e planeja isso, e depois você vai para essas ferramentas, tá? Até um ponto no nosso blog, né, esqueci de falar, a gente tem alguns artigos que depois vocês podem consultar, né? Esse checklist de documentação que a gente comentou,
algumas ferramentas que as startups têm utilizado são alguns artigos que a gente Modelos tem de promovido. contratações, né? O Modelos de melhor atende. contrato. Então, acho que esses materiais aqui, a gente, às vezes, não ficou batendo um a cada um, porque senão tomaria ali muito tempo, mas são materiais ali que você pode consultar pelo site da Cirrus, ali no blog, tem bastante coisa. A gente falou bastante sobre essas etapas, então eu queria que desse uma sintetizada, né, uma resumida ali, de modo geral, quais são as etapas, então. Imagina que eu como empreendedor, cara, quero falar, tem um processo seletivo estruturado, né? Tem um guia ali de contratação legal. Quais são as etapas mínimas que eu teria que garantir, né, como empreendedor, que estão sendo seguidas? Conseguem listar aqui para a gente poder trazer isso aí para o pessoal? Sim, Naya, aí você vai me complementando, tá? Se eu esquecer de alguma coisa. Mas primeiro é aquilo, né? Identificar a oportunidade, que é o que a gente está falando até agora, né? Desse pré-processo seletivo, né? Por que contratar? Depois a gente vem com a definição do perfil, quem contratar. O escopo da contratação, né? Como contratar, se é home office, se não é, qual que vai ser ali a jornada do colaborador, os benefícios, enfim. Onde e como queremos divulgar, a partir do perfil, onde que eu vou encontrar esse perfil? Então, tem aí um link com o pessoal de marketing para ajudar a gente nisso. E quais serão as etapas do processo, né? Se vão ter entrevistas, testes, avaliações comportamentais, dinâmicas, apresentação de projetos. Isso tudo é analisado diante do perfil que a gente quer, né? Então, se a gente olha para esse cargo, para esse perfil, eu preciso de uma entrevista, eu preciso de teste, não vou precisar de dinâmicas, mas eu queria a apresentação de um projeto. Então, você tem que identificar a partir dali da definição do perfil. Aí, após isso, você divulga o processo. E aí, o processo, ele ocorre, né, e depois você vem com um feedback, ou negativo, ou positivo, e aí segue com a contratação. Um ponto muito importante dentro de tudo isso, gente, quando a gente está fazendo um processo, eu alinho muito com o meu candidato se a oportunidade está atendendo o objetivo dele, né? Se encaixa. Se ele, né, ele tem o que a gente precisa como perfil que a gente está buscando, e se também o candidato se interessa, tem interesse aqui para trabalhar com a gente, pela vaga, pelas atividades, né? Então, isso tem que encaixar bem. Legal. Isso, de modo geral, de uma forma muito bem construída, né, Bru? Facilita muito, né, a visão de... Principalmente, eu acho que velocidade, né? Que às vezes a gente fala, preciso de alguém em 10 dias. Ô, amigão, isso daqui, 10 dias é só para a gente compor essas etapas, então vamos por etapa. Eu tô brincando que às vezes eu puxo a Bruna e Bruna, preciso de uma vaga aí para ontem, né? Mas isso, eu não sou só eu não, tá bom? Tem alguns empreendedores ali, que é normal, né? A gente vai ter um jogo de cintura. Exato. Mas, Cris, e um ponto que eu falo muito com os meus candidatos no primeiro momento, eu falo que é uma conversa muito tranquila, é uma troca de experiência, eu tento entender muito o momento que a pessoa está e o que ela vem buscando, para ver se faz sentido também oferecer, né? O que a gente tem para oferecer vai também atender essa pessoa. Exato. Na realidade é uma relação, né? Ela tem que nascer, tem que ter um alinhamento de expectativas atingido dos dois lados, claro para os dois lados. A gente fala isso assim, deixa claro o desafio, quais são as oportunidades, o caminhar, enfim, porque aí você garante que as coisas fluem, caminhem ali super bem. E aí, Cris, só mais um ponto. Quando o candidato decline, gente, a gente começa o processo, pode ser do meio, né? Se a gente tem outros candidatos ali interessantes, ou se a gente não achou, a gente volta lá do início. Então, é só para ajustar o tempo com os gestores, enfim, também isso. Isso a gente. Por isso que funil é importante, né? Assim, para quem entende ali de funil de marketing, um funil de talento é igual, né? Então, e o que naturalmente, quando você vai caminhando para algum candidato que você fala, putz, estou fechando aquela vaga, você vai parando algumas daquelas etapas. Se ele declina, você fala, opa, voltando para. É tipo aquele joguinho de avançar casas, né? Volta 4 casas. E aí começa isso de novo. Mas é bem esse time aí. Meninas, acho que a gente cobriu de modo geral, né, bastante coisa aqui sobre orientação, processos e contratação, dicas e recomendações. Queria saber se vocês têm aí alguma recomendação final,
trazer algum aprendizado, algum comentário aí para o pessoal, né, antes da gente ir concluindo o nosso papo aqui. Tem algo complementar? Eu fechei aqui. Eu fiquei com o microfone fechado aqui. Tranquilo. Acho que assim, Cris, acho que cada processo seletivo, cada oportunidade, né, cada vaga que nasce aí na empresa, embora existam as ferramentas, as empresas acabam até contratando ou não, está iniciando, né, é uma oportunidade ali, mas cada desafio é um desafio, né, cada busca, cada talento é único, né, quem que você está buscando, e não tem como, é o que você comentou, tem que olhar para as pessoas, né. Uma coisa legal ainda, finalizando ali, até o ponto que você colocou do recrutamento, né, a gente tem usado bastante aqui, então, além das análises comportamentais, né, então, até com a Bruna, achei muito legal, né, porque geralmente, e assim, eu já acompanhei alguns RHs que usam ali o diploma da psicologia, ou basicamente um teste comportamental, e sabatina, às vezes, ali um candidato, apenas com aquela base, né, e ignora algumas questões, então, modelar também o que é legal de processo seletivo para sua empresa, trazer um case, deixar o cara mais à vontade. Eu acho que a partir desses pontos, dessas ideias que a gente trouxe aqui, você deixar muito claro, né, qual que é a proposta. Do outro lado, quando você dá essa transparência, essa abertura com o candidato, obviamente ele também vai se sentir mais aberto, né, você vai conseguir extrair ali mais informações com relação até à expectativa, você economiza tempo e dinheiro, né, a gente acompanha que as empresas aqui que investem bastante nisso são as que menos têm rotatividade, as que investem menos em desligamentos, né? Então é algo que funciona super bem. Legal. Bru, alguma consideração aí? Sim, eu acho que, assim, para quem faz recrutamento, até para os gestores, estejam abertos a prospectar possíveis talentos, tá? E olhando para a experiência no geral, né? Olhando para o time. Às vezes a pessoa não tem o conhecimento técnico, mas tem o mínimo ali, que o conhecimento a gente consegue capacitar, a gente desenvolve. Mas o talento, essa questão de às vezes a gente brilhar os olhos, né? Isso é muito importante e isso agrega demais. Então, assim, olha para a sua estrutura como organização e possibilidade, não como uma limitação, né? Mas como que você faz essa estruturação, como que você faz esse processo e como que você quer trazer as pessoas, que experiência que você quer perguntar para o teu futuro, a pessoa que você vai fazer gestão, né? Qual que foi essa experiência da sua entrada e como que você está indo aqui, né? Como que você está se desenvolvendo e olhar para ele e ver que está satisfeito, que está feliz, eu acho que isso é bem importante. Show, muito bom. Para mim, falando como empreendedor, para empreendedor, né, em alguns aspectos é super importante, assim, ser o mais burro da mesa, né, no aspecto de ser humilde, de ouvir, aprender e construir, e a dica 1 não olhe para o jardim, né, do vizinho e tenta replicar como se aquilo fosse a verdade para você, porque você não tem o conhecimento da cultura, do processo, do dia a dia, do tamanho, né, daquele parceiro. Cada qual, né, cada startup, cada empreendedor tem a sua realidade, tem o seu momento. Então, eu acho que isso aqui, para mim, segue como recomendação. Se dê, né, a oportunidade de aprender, e é o que a gente tentou trazer aqui, são algumas dicas que te viabiliza pular de tropeçar em alguma, você tira, né, um desses resíduos ali do caminho e garante que isso daí vai ser um processo aí que você tira de letra, né? De modo geral, Nai, Bru, muito obrigado pela companhia de vocês aqui nesse papo. Gostei demais, espero que a gente faça isso mais vezes. E quero também aí, obrigado para todo mundo, né, que acompanhou esse conteúdo, que vai acessar esse conteúdo. De modo geral, quando a gente, como Cirrus, tenta trazer temas complexos de uma forma descomplicada, porque a gente acredita demais no desenvolvimento das pessoas e, naturalmente, no desenvolvimento dos negócios. É para isso que a gente existe, é em cima disso que a gente sempre prepara aí o melhor que a gente pode para vocês. Meninas, obrigado novamente. Obrigada, Cris.
Obrigada, Bru. E fica o recado também, as empresas que quiserem entrar em contato, né, até RH, o ponto focal aí das empresas, é sempre bem-vindo um bate-papo, né? A gente tirar de fato aquilo que todas aquelas reuniões de RH pregam, né? Ah, vamos conversar, vamos trocar ideia, mas nem sempre acontece. Então, eu sempre passo essa mensagem: vamos conversar mais, vamos estruturar mais e vamos agregar ainda mais valor para uma área que é tão importante, né? Independente do negócio, é startup ou não, tecnologia ou não, mas as empresas precisam desse apoio. Exato. Agora não dá para tomar cafezinho presencial, mas com certeza um papo aí digital, telefone ainda dá, né? E todo mundo ganha com esse compartilhamento, né? E a gente está numa eterna construção, né? Não dá para colocar as coisas numa caixinha, ó, é assim que funciona. Não, as coisas mudam, então a gente está aí também construindo e aprendendo. Exato. Então é isso, gente. Amanhã tem a última live para fechar a semana, então a gente vai bater um papo. O guia é definitivo ali sobre a abertura de empresa, então para você que está acompanhando aqui os eventos do Case e decidindo se ainda é ou não o momento, a gente vai trazer para você etapa a etapa de como funciona, você tirar a sua ideia e conceber ela, né? Eu brinco que é na sua filha, que é o CNPJ da sua empresa, para você entender como isso aí funciona. Então, convido aí você para participar amanhã, 5 horas, e aí também o stand nosso aberto, visite a gente, conheça um pouco do que a gente está produzindo, vai ser um prazer te receber. Beleza? Um abraço aí, até amanhã, então.